Olá, gente, estamos de volta. Vamos falar hoje sobre as reformas religiosas, fazendo a correção para tirar possíveis dúvidas que tenham surgido aí durante a realização das atividades. Primeira questão: complete as frases a seguir com as palavras abaixo. Durante o Renascimento, houve uma aceleração no processo de transformação da sociedade europeia. Item B. Antes da invenção da prensa de Gutenberg, a maior parte dos livros europeus era produzido por meio de cópias escritas à mão. Item C. Erasmo de Roterdã defendia que a Bíblia deveria ser interpretada pelos próprios fiéis. Item D. O pensamento humanista contribuiu para diminuir o poder da Igreja Católica durante o Renascimento. Vamos para a segunda questão. De que maneira a invenção de Gutenberg contribuiu para a transformação da sociedade europeia? A invenção dele da prensa fez com que os livros o processo de produção fosse mais rápida e também mais barato. Fez com que as pessoas pudessem ter um maior acesso a essas ideias, a esses livros e, por consequência, essas ideias renascentistas. Terceira, como a valorização do indivíduo disseminada durante o Renascimento contribuiu para o papel da Igreja, que o papel da Igreja fosse repensado. A ideia do indivíduo, da interpretação individual da Bíblia, a Bíblia que se defendia que ela fosse feita a tradução para que fosse possível a interpretação individual da Bíblia, que a pessoa pudesse interpretar de acordo com seus valores e não com os valores que a Igreja determinava. Quarta questão: quais foram as principais críticas feitas à Igreja Católica durante o Renascimento? Essa questão aqui, é indispensável que a gente entenda e não tenha dúvida. A crítica era feita à corrupção que existia na Igreja, era feita à vida luxuosa que os membros da Igreja tinham acesso, a venda do perdão, a indulgência, a venda das relíquias sagradas. Então, essas eram as principais críticas que eram feitas aí à Igreja Católica. Vamos para essa segunda parte de atividades. Leia as afirmações abaixo e marque um X na alternativa correta. Depois, corrija as informações incorretas nas linhas a seguir. Item A. Os movimentos que ficaram conhecidos como Reforma Protestantes criticavam a corrupção na religião islâmica. Não foi na religião islâmica, foi na religião católica. Item B. As reformas religiosas ocorridas na Europa durante o século XVI deram origem a novas religiões cristãs. Isso mesmo. Calvinismo, protestantismo e anglicanismo, as novas religiões. Item C. A Igreja Luterana foi criada na Inglaterra após um desentendimento entre o monarca Henrique VIII e o papado. Nós estamos falando de Henrique VIII, então nós estamos da Inglaterra, nós estamos falando da Igreja anglicana e não Igreja Luterana. Então a correção que vai ser feita é sobre a religião islâmica e sobre a Igreja Luterana. Segunda questão: o nome de cada religião a seguir a sua respectiva informação. Essa religião tem como principal característica a crença na predestinação. Estamos falando do calvinismo. Essa religião foi criada como uma política de Estado inglês e limitação do poder da Igreja Católica do país. Nós estamos falando de anglicanismo. O fundador dessa religião defendia que os fiéis deveriam ter acesso direto à Bíblia. Nós estamos falando de Lutero. Terceira questão: explique o que foram as revoltas camponesas.
As revoltas camponesas, influenciadas pelas ideias de Lutero, criticavam tanto o clero também como a nobreza, os privilégios que eles tinham, e um movimento que lutava pelos seus direitos, de mais qualidade de vida. O texto, provavelmente vocês já tenham feito a leitura, vamos aqui para as respostas, tá bom? Qual o tema principal do texto? O texto fala sobre alguns pensadores, sobre algumas ideias que eram proibidas, sobre alguns questionamentos que eram proibidos ser feitos pela Igreja Católica, sobre a ideia dos livros que eram proibidos e os princípios que pudessem ser defendidos neles também. A leitura desses livros poderia causar aí um julgamento e uma condenação. E tem B. Em que período o index vigorou? Bem aqui no texto mesmo, de 1559 a 1966. E tem C. Que tipo de livro costumava fazer parte da lista? Os livros que poderia ter conteúdo considerado por eles imorais e que questionava algum princípio da Igreja Católica. E tem D. De acordo com o texto, o que poderia acontecer com os leitores que não seguissem as recomendações? A pessoa poderia ser considerada herege, julgada e, por consequência, poderia até ser condenada pela Inquisição. Vamos aqui finalizando, né, com era órgão da Igreja Católica responsável por combater os hereges, a heresia, perdão, gente. É a Inquisição. Foi uma reação da Igreja Católica a críticas feitas durante o século XVI. A reação da Igreja Católica à Contra-Reforma. O estilo artístico conhecido como o Barroco era caracterizado pelo exagero, pelo grande número de detalhes. No século XVI, foi responsável pela criação de novas religiões, que foi a Reforma Protestante. E, por fim, a prensa de Gutenberg contribuiu para a produção de livros que se tornaram mais rápidas e mais econômicas, né? A prensa de Gutenberg. Então, gente, essa foi a correção da atividade. Espero que a gente tenha dado para a gente fazer a revisão, que vocês tenham entendido, tenham tirado aí as possíveis dúvidas. Qualquer coisa, estamos lá no WhatsApp, atendendo aí as dúvidas de vocês, tá bom? Até a próxima aula.